Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui com o seu programa Pense e Repense. O programa de hoje um pouco diferente, porque hoje é aquele dia que nós lhe convidamos para entrar na nossa igreja. É através do programa de hoje que você... Voltando. 1, 2, 3. Oi, gente! Programa Pense e Repense está no ar. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. O programa de hoje ele é um pouco diferente. Ao invés das entrevistas, hoje nós lhe convidamos para entrar na nossa igreja. De que forma? Através das pregações. Todas as nossas pregações, elas são filmadas e hoje eu quero convidar você para assistir conosco uma das nossas pregações. Tenho certeza que essa palavra, ela vai tocar de forma poderosa, de forma especial na sua vida, no seu coração. Agora, uma coisa que a gente sempre lembra, né? Não adianta a pessoa apenas ouvir a palavra e não transformar isso em aplicabilidade na sua vida. Você precisa colocar em prática. Quando a gente coloca a palavra de Deus em prática na nossa vida, a gente passa a ter uma vida realmente abençoada, feliz e diferenciada. Agora, essa aplicação da palavra de Deus na nossa vida, ela se dá com a ajuda do próprio Deus. Tem coisa que não é fácil da gente fazer. Por exemplo, a Bíblia vai e nos ensina assim: você deve perdoar as pessoas que lhe ofendem. Aí um dia um amigo meu me disse uma coisa tão profunda, sabe? A gente estava conversando sobre isso, sobre perdão, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm para perdoar, e ele disse assim, ele falou assim: Luiz, o que as pessoas precisam se lembrar é que perdão é dom de Deus. Ou seja, se é um dom de Deus, é Deus que dá. Eu tenho que pedir a Deus que me dê essa condição de conseguir perdoar. Às vezes a gente fica procurando certas qualidades dentro de nós mesmos. Aí a gente não vai conseguir. Você tem que procurar isso em Deus. Deus, me ajude, me ensine, me dê essa bênção de poder perdoar, de conseguir perdoar. Então você vai conseguir. Ou seja, a aplicação da própria palavra de Deus depende da própria ajuda de Deus sobre a nossa vida. Mas isso a gente tem que pedir. Então, que você peça ao Senhor que lhe ajude a colocar a palavra dele em prática na sua vida. Tá certo? Vamos assistir agora esta mensagem e eu volto no final para o nosso momento de oração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, versículos 25 em diante. O tema da minha mensagem hoje é esse: seja dono da sua fé. Seja dono da sua fé. Glória a Deus. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, amém. Pode sentar.
Quando eu digo seja dono da sua fé, isso pode levar você a uma pergunta: mas espera aí, quer dizer que eu posso não ser dono da minha fé? Em que circunstância uma pessoa pode não ser dona da sua própria fé? É quando essa fé que a pessoa diz ter, ou até mesmo pensa ter, na verdade é uma fé emprestada dos seus pais. Algo que ainda vem apenas e tão somente dos seus pais. A mãe lhe ensinou alguma coisa a respeito de Deus. E essa pessoa, nesse seu temor, ela hoje acredita em Deus. Outras pessoas podem ter essa fé, mas que também não é dela, mas é emprestada, por exemplo, até do pastor. Você não imagina o tamanho da minha tristeza quando eu fico sabendo de que num culto que eu não estava, pessoas de repente se levantaram porque viram que era um outro pregador e foram embora. Essas pessoas quebraram até a regra básica da educação, quanto mais as regras espirituais, acreditando que o que iria trazer uma bênção sobre a vida dela seria o homem que está em cima do altar, seria o pastor Luiz Antônio, ou pessoas que têm isso com um outro pastor da igreja. Se sou eu, essa pessoa também não gosta. Essas pessoas estão tendo uma fé emprestada. Elas estão acreditando que alguma coisa pode acontecer na sua vida, mas a partir da fé de uma outra pessoa. São pessoas que de repente começam a acreditar que alguma coisa vai mudar na sua vida apenas e tão somente pela fé de um irmão. Pessoas que não perdem a oportunidade de pedir que o seu nome seja colocado num grupo de oração, num livro de oração, mas não porque elas estão querendo ajuda em oração, elas estão na verdade querendo ser carregadas em oração. Elas mesmas não oram. E acredite, muitas talvez não seja por preguiça ou por qualquer coisa parecida, mas porque não acredita no poder da sua própria oração. Porque a fé que essa pessoa tem, ela é emprestada de alguém. Emprestada. O último versículo que acabamos de ler, Jesus Cristo faz uma coisa, ele fala uma coisa que me chama a atenção, porque ele repete isso em várias outras ocasiões. Ele diz assim: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher não foi curada pela fé do próprio Jesus. Se você prestar atenção, você vai ver que um pouco antes, a Bíblia nos diz que Jesus parou depois dessa mulher ter tocado nele, porque ele sentiu que dele saiu virtude. Ou seja, parece que essa mulher foi como se ela tivesse conseguido aspirar, foi como se ela tivesse conseguido sugar de Jesus o que Jesus tinha para lhe dar. Ela conseguiu pegar de Jesus o que ela precisava. Eu sempre cito um pastor que gosto muito de ler os seus livros e sempre gostei muito de ouvi-lo. Ele infelizmente faleceu tem pouco tempo, pastor Miles Monroe. Esse pastor uma vez disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu estava ouvindo na cidade de Belo Horizonte, num seminário, e ele disse que Deus tem dentro dele tudo o que nós precisamos, e nós precisamos aprender a colocar a mão dentro de Deus e tirar o que nós estamos precisando. E quando ele fala isso, e eu vejo a história dessa mulher, eu vejo que ele está certo, porque essa mulher conseguiu tirar de Jesus a cura que ela precisava, mas isso ela fez mediante a sua fé.
Ela não emprestou essa fé de qualquer outra pessoa. Ela não dependeu do rabi, do rabino, de um fariseu, de um escriba. Não precisou do pai, da mãe. Não precisou de um profeta, de um sacerdote. Ela usou a sua própria fé. Foi isso que ela fez. Portanto, quando eu digo seja dono da sua fé, é que você entenda que é pela sua fé que você será abençoado. Inclusive, é pela sua fé que você será salvo. Ah, mas a salvação não é pela graça? Mas eu preciso crer na graça. Eu preciso crer na graça de Jesus para poder ser salvo. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. E ele diz assim: se a minha fé não consegue realizar nada, a minha fé será suficiente para crer na salvação? Então ele questiona que a minha fé, ela me conduz a atitudes, mas não emprestando isso dos outros. Os outros, eles me servirão como exemplos. Os outros me ajudarão a compreender a própria fé. Mas isso não pode ser emprestado. Eu contei hoje pela manhã a respeito de algo que aconteceu aqui mesmo em Aracaju, há muito tempo atrás. Uma irmã muito sincera, com coração piedoso diante do Senhor, ela chegou para compartilhar uma experiência comigo. Ela havia lido um livro, que por sinal eu conheço, porque eu também já tinha lido esse livro, então eu conheci e entendi perfeitamente a história dela. E nesse livro, o autor conta, é um autor americano, o escritor, ele conta que ele estava se envolvendo com uma moça, e queria ter a convicção se aquela moça era uma moça dada por Deus para a sua vida. E a moça tinha família que morava num outro estado lá nos Estados Unidos, diferente de onde eles moravam, diferente de onde eles se conheceram. E um dia ela chegou com ele e disse: olha, eu quero que você vá visitar a minha família. E eles foram. E quando ele estava no avião, ele falou com Deus: meu Deus, se esta for a mulher que o Senhor tem para a minha vida, quando eu chegar lá, depois da nossa refeição, que a mãe dela me ofereça esta sobremesa. E aí ele fala de uma sobremesa lá, que é uma sobremesa americana. E segundo o que ele falou, não era uma sobremesa muito comum. Falou o nome estrambólico lá do negócio, feito com umas frutas vermelhas e tal, que só tem nos Estados Unidos. Aí diz que ele chegou lá, almoçou, e logo depois do almoço, a futura sogra dele trouxe aquela sobremesa que ele havia falado. E ele recebeu isso como uma confirmação de Deus, e se casou com aquela moça, e foram felizes para sempre. E a irmã aqui em Aracaju leu o livro dele. E estava se relacionando com o rapaz, e ela tinha algumas dúvidas, se seria esse o varão determinado por Deus para a sua vida. Então ela falou: vou colocar Deus à prova. Senhor, se este for o homem que o Senhor separou para a minha vida, hoje quando nós sairmos, em algum momento ele há de me oferecer uma balinha. Ela não quis complicar. Ela não quis complicar. Ela não pediu doce de cupuaçu. Ela não pediu um doce de taperebá. Ela não quis complicar. Não, vamos no óbvio. Não vamos dar muito trabalho na revelação do Senhor. Uma balinha. E diz que foram ao cinema. E na saída do cinema, eis que de repente, não mais que de repente, o rapaz mete a mão no bolso e tira uma balinha de hortelã para ela. E ela recebe a confirmação: és tu, varão. E aí é que vem um problema da gente emprestar a fé e as experiências dos outros. Esse pastor, ao escrever esse livro, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que Deus é um Deus que
respeita as nossas dúvidas e quer esclarecer coisas para nós. É isso que eu entendo. Eu entendo que o nosso Deus é um Deus que Ele não se opõe a nos dar sinais de coisas que nós pedimos. Eu entendo que o nosso Deus é um Deus que compreende a nossa ingenuidade, as nossas fragilidades de interpretação das coisas, e Ele sempre vai encontrar uma forma de trazer clareza ao nosso coração, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, é um Deus claro, é um Deus simples. É isso que eu entendo. Mas eu não entendo que eu preciso fazer da mesma experiência que aquele homem fez. Eu não acho que ele escreveu o livro para que eu copiasse, para que eu imitasse isso, mas para que eu entendesse um princípio. A fé, portanto, ela pode ser incentivada em nós no momento em que eu ouço um testemunho de alguém, mas isso não quer dizer que eu deva repetir as histórias dos outros. Primeiro, porque o meu Deus é criativo e Ele pode fazer comigo completamente diferente do que fez com outra pessoa. E a minha fé deve me conduzir às respostas que eu preciso diante do meu Deus, e não através de atravessadores. Eu não preciso disso. Você não precisa disso. Eu posso ser um instrumento para lhe ajudar, mas não tente imitar as minhas ações pelas ações. Se quiser imitar, imite o que me levou às ações, o princípio que me levou a fazer alguma coisa, e não a própria coisa. Outra experiência. Há muitos anos, no Minas Centro, eu participava de um seminário chamado Ministros Labaredas de Fogo. E um momento muito esperado, pastor Mário de Oliveira, hoje presidente nacional da Igreja Quadrangular, ele iria pregar. Sempre uma mensagem muito forte, um homem muito ungido. E quem estava com a palavra aqui, pastor Jerônimo, o anunciou. E aqui estavam as cadeiras onde estavam vários pastores, e ele estava mais ou menos aqui. E quando ele foi anunciado, o pastor ficou com o microfone na mão esperando que ele fosse lá, e ele não saiu do lugar. E aquele ginásio lotado, aquele auditório lotado, penumbra, é um ambiente de teatro para quem já foi lá, então a iluminação é direta no palco, e no povo fica uma penumbra. E ele começou a olhar, a impressão que dava é que ele estava olhando pessoa por pessoa, entre milhares que ali estavam, olhando, e nada de sair do lugar. E as pessoas começaram a glorificar, e começou a descer uma unção naquele lugar. Então ele deu alguns passos, bem lentamente, chegou mais na ponta da plataforma, fixando o seu olhar nas pessoas. Eu estava lá no meio, e de repente, olhando, sem fechar os seus olhos, olhando, ele começou a levantar sua mão. E à medida que ele ia levantando a mão, o barulho de glorificação e de línguas estranhas e de unção ia caindo naquele lugar. E quando ele chegou com a sua mão aqui no alto, gente, falando, parece que o tempo é curto, mas para quem viveu foi muito longo. Uns 10 minutos do povo só orando, glorificando, chorando. Que coisa gostosa na presença de Deus. Ali estava, dentre tantos, um amigo meu, pastor também, que algumas semanas depois ele iria pregar em Cascadura, Rio de Janeiro, e ele mesmo conta a história. Então ele disse que quando foi convidado para esse evento naquela igreja, ele pensou: o que aconteceu lá vai acontecer aqui, porque é o mesmo Deus, eu também sou homem de Deus. E aí diz que anunciaram: agora vamos receber o pastor fulano de tal. E diz que ele demorou para sair do lugar. Ficou olhando para todo mundo, e todo mundo quieto, espantado, olhando para a cara dele. E ele disse que olhou mais um pouco. Ele contando é muito engraçado, gente, porque ele fala dele mesmo.
Aí ele disse que chegou um pouco mais para frente e orando: Senhor, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E nada, diz que o povo nada, todo mundo olhando para a cara deles, que alguns de braço cruzado, olhando assim, sem entender. E ele disse que começou a levantar a mão. Diz que quando ele terminou de levantar a mão e não aconteceu nada, vamos abrir as nossas Bíblias. E começou a pregar. Mas ele conta isso, você não, é uma coisa séria, mas você não aguenta de rir. Porque apesar de tudo, pense na lição que ele acaba passando para a gente. De que não é na imitação das coisas que nós seremos abençoados. Aquele pastor não programou de fazer isso. Um dia eu estava pregando na igreja sede. E já perto do final da pregação, uma pregação de um culto público de convenção, eu vim aqui, peguei a bandeira da igreja do Evangelho Quadrangular, pulei do altar e falei: quem crê em mim como um homem de Deus, me siga. E saí. E o povo veio atrás de mim, pelas ruas. Não sei se tem alguém aqui da sede que estava lá nessa ocasião. Porventura tem alguém ou não? Poxa, tem. Ah, que bom, tem uma testemunha. Você foi atrás de mim também? Ninguém avisou nada. Eu não sabia de nada. E nós saímos pela rua. Pela rua. E paramos o trânsito. E fomos parar lá no outro endereço, onde seria a igreja nova. Abrimos a porta, entramos lá, tinha um caixote, eu subi no caixote, comecei a agitar a bandeira e a cantar, e a pregar, e a fazer apelo. E lá pessoas começaram a aceitar Jesus pela primeira vez naquele lugar. Então, eu vou fazer isso hoje de novo. Pode ser que eu saia daqui, o povo fala: o pastor endoidou, vai atrás dele que vai ser atropelado. E pode ser que ninguém me siga, se eu fizer isso por imitação ou por repetição. A fé não se empresta dos outros. As coisas vão acontecer na sua vida mediante a sua fé. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher. Foi isso que ele anunciou para ela. Repito: filha, a sua fé a curou. É a sua fé que vai lhe curar. É a sua fé que vai lhe prosperar. É a sua fé que vai trazer a solução de problemas que parecem impossíveis de alcançar a solução. É a sua fé que vai lhe salvar. A sua fé. Não se empresta. E agora talvez alguns estão dizendo: pastor, estou na roça. Ah, pastor, então eu estou frito, pastor, porque a minha fé é pequena demais. Jesus sabia que alguns iriam dizer isso hoje. E foi para essas pessoas que ele preparou isso, ó. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você ordenará aos montes que se transportem de um lado para o outro, e eles terão que lhe obedecer. Então não importa o tamanho da sua fé. Você sabe o tamanho de um grão de mostarda? Certa ocasião eu peguei um punhado de grão de mostarda e falei: toda vez que eu for pregar sobre isso, eu vou mostrar para os irmãos que grão de mostarda é muito pequeno. Vou deixar aqui nessa página da Bíblia falando sobre grão de mostarda. E coloquei ali. Estou procurando até hoje. É tão pequeno que desapareceu da minha Bíblia, eu não sei como. Isso caiu e eu não vi, não tem como ver, porque é pequenininho demais. Não deu certo o meu plano. Grão de mostarda. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é a sua fé é que vai fazer os montes se transportarem de um lado para o outro. Diga graças a Deus. Que coisa tão simples, né? Eu lhe convido hoje a ter fé de que esse problema que você está enfrentando vai cair por terra.
de que essa doença será curada, se esta for a vontade do Senhor. Ah, pastor, mas é assim? É, porque a mesma fé que nos impulsiona a alcançar é a mesma fé que nos aquieta quando não alcançamos. É a mesma fé. E alguém diz: ei, e aí você não alcançou? Não. Como é que você está? De boa. Estou de boa, porque Jesus sabe o que Ele está fazendo na minha vida. Se Ele não fez isso agora que eu estou pedindo, eu imagino que Ele tem reservado para mim aí pela frente. É assim que eu vou aguardar no Senhor, porque a minha fé, ela não está solta. A minha fé não é no cosmos, na natureza. A minha fé é num Deus que tem atributos especificamente conhecidos por aqueles que andam com Ele. Por exemplo, a minha fé está canalizada no amor de Deus. Eu tenho fé no amor de Deus. E esse Deus que eu sei que me ama, que eu tenho convicção que me ama, só quer o meu melhor. Ele não quer me pisar, não quer me maltratar, não quer me machucar. E se não foi, não foi. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu tenho fé no meu Senhor. A fé não é só para fazer acontecer, é para me acalmar quando não acontece. E não abalar a minha estrutura diante do Deus que eu busco. Ela não vai ter poder. A tristeza e o não acontecimento das coisas não tem poder de me frustrar, não tem poder de tirar o meu sorriso, porque a minha fé me fará sorrir, a minha fé me fará aguardar o tempo certo de Deus. Mas está demorando. Não está. O meu Deus, eu tenho fé que Ele é dono do tempo, Ele sabe perfeitamente como agir, não tarda e não falha, Ele jamais se atrasa. Então eu confio no Senhor e por isso eu descanso no Senhor. E isso não é utopia, e não é palavra para deixar a pessoa zen, não. É porque é a verdade. Não deixa zen, deixa descansado. Eu descanso no Senhor, porque a minha fé está nele. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado na sua vida de uma forma especial, de uma forma poderosa. Vamos orar? Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a palavra que os teus filhos acabam de ouvir possa de verdade fazer a diferença em suas vidas, fazer a diferença em seus corações. Que coisas lindas dos céus, como só o Senhor pode e sabe fazer na nossa vida, comece a acontecer agora na vida de cada uma dessas pessoas, que sejam tocadas por Ti. Também uso esse momento, Pai, para lhe pedir por milagres, que aconteçam milagres de cura, de libertação, de prosperidade na vida de cada uma das pessoas que neste momento estão orando com fé junto comigo. Que possam sentir a Tua presença, sentir que realmente estão sendo guardadas e protegidas por Ti. É o que eu te peço, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Forte abraço a todos vocês. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Tchau.